Nossas saudações fraternas em nome dos integrantes do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, do Jardim São Paulo, Zona Norte da cidade de São Paulo. Nós vamos prosseguir, nesse momento, com o estudo, capítulo a capítulo, do livro Religião dos Espíritos. Religião dos Espíritos, uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Religião dos Espíritos é de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Aqueles que nos acompanham conhecem o nosso trabalho. Nós fazemos a leitura do capítulo que é apropriado nesse instante e, a seguir, nós vamos para os nossos comentários. Neste momento, nós estamos com o livro Religião dos Espíritos aberto no capítulo Reencarnação. E nós gostaríamos de lembrar que este livro Religião dos Espíritos, ele é formado por capítulos que foram recebidos em 91 sessões públicas realizadas na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, Minas Gerais, entre o ano de 1959 e 1960. Lembrando que a Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, Minas Gerais, foi fundada pelo próprio Chico Xavier, na companhia do Dr. Valdo Vieira, que comprou o terreno para a instalação da Casa Espírita, da Dona Dalva, do seu João e outros companheiros abnegados que se juntaram para formar esta Casa Espírita, que, além de ser o centro espírita de difusão do Espiritismo com Allan Kardec, é também uma editora com vários livros do Chico Xavier publicados, e também um lar que serve de abrigo para os irmãos da terceira idade, com necessidades localizadas. Bom, nosso capítulo, Religião dos Espíritos. Nosso capítulo de hoje, o título é Reencarnação. Mensagem recebida em reunião pública realizada no dia 6 de abril, no distante ano de 1959, mensagem atualíssima pelo seu conteúdo. E diz assim: mensagem do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Suor na oficina é acesso à competência. Esforço na escola é aquisição de cultura. Porque alguém se consagre hoje à medicina, não quer isso dizer que haja ontem semeado moléstias e sofrimentos. Muitas vezes, o espírito, para senhorear o domínio das ciências que tratam do corpo, voluntariamente lhes busca o trato difícil no rumo de mais elevada ascensão. Porque um homem se dedique presentemente às atividades da engenharia, não exprime semelhante escolha essa ou aquela dívida do passado nas destruições dos recursos da terra. Em muitas ocasiões, o espírito elege esse gênero de trabalho, tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material, em marcha para mais altos postos na vida superior. Entretanto, se o médico ou o engenheiro sofrem golpes mortais no exercício da profissão a que se devotam, de certo nela possuem serviço reparador que é preciso atender
na pauta das corrigendas necessárias e justas. Toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço. Por esse motivo, se as paixões gritam jungidas aos flagelos que lhes extinguem a sombra, as tarefas sublimes fulgem ligadas às renunciações que lhes acendem a luz. À vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério de expiação, porque quase sempre almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja bafejada pela esperança de Deus. Recorda que se fosses arrebatado ao céu, não tolerarias o gozo estanque, sabendo que os teus filhos se agitam no torvelinho infernal. De imediato solicitarias a descida aos tormentos da treva para ajudá-los na travessia da angústia. Lembra-te disso e compreenderás, por fim, a grandeza do Cristo, que sem débito algum, condicionou-se às nossas deficiências, aceitando, para ajudar-nos, a cruz dos ladrões, para que todos consigamos, na glória de seu amor, soerguer-nos da morte, no erro, à bênção da vida eterna. Nosso comentário às palavras do Espírito Emmanuel, psicografadas pelo nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier, nesta mensagem Reencarnação, que faz parte, é um capítulo do livro Religião dos Espíritos, motivo é de nossos estudos e reflexões nestas ocasiões. Nosso comentário, nesse momento, nos leva a entender que o Espírito Emmanuel sutilmente nos dá um puxãozinho de orelha. Sutilmente, delicadamente, com nobreza, ele nos dá, me permitam fazer essa colocação, à luz do meu entendimento, um puxãozinho de orelha. Por quê? Porque muitas vezes, quantas vezes nós mesmos já não observamos esta ou aquela pessoa caminhando trôpega, com dificuldade, por força de um aleijão, de uma deficiência física dolorosa e bastante visível e constrangedora, e se não manifestamos a nossa opinião junto de alguém que está ao nosso lado, quem sabe, na intimidade do nosso ser, nós não tenhamos pensado assim, lá vai esse deficiente, coitado, alguma coisa ele fez, deve ter aprontado muito em outra encarnação, para estar desse jeito, com toda essa dificuldade, com toda essa aflição e esse constrangimento, certamente que em outra encarnação ele deve ter aprontado muito, e agora ele está pagando pelo mal que cometeu. Aí vem o puxão de orelha do Espírito Emmanuel. Não necessariamente é assim. Quem somos nós para pressupor, para julgar quem quer que seja, bater o martelo, ele merece, está assim porque merece, porque aprontou. Quem somos nós? Nós mesmos que carregamos, senão no corpo físico,
mas carregamos na alma verdadeiros aleijões morais que não são visíveis externamente, mas que fazem parte do nosso composto essencial da nossa personalidade. Quem somos nós para julgar quem quer que seja, se nem o Cristo julgou a mulher acusada da infidelidade conjugal? E o Espírito Emmanuel explica que não se trata de uma reprimenda sem sentido, mas que aquela criatura que nós estamos julgando sem sentido, estamos julgando por paixão, até por falta de outro comentário a fazer naquele instante, com quem quer que seja, aquela criatura pode estar na Terra numa missão. Ele pode ter pedido no mundo espiritual, quando preparava-se o projeto de reencarnação, que é comum a todos nós e que exige uma verdadeira engenharia espiritual, aquela criatura que passou por nós e que recebeu o nosso comentário jocoso, desairoso, pode ser um irmão que não tenha nenhuma necessidade de ocupar um corpo deficiente físico, mas que pediu para vir nessa condição, para demonstrar resignação, confiança em Deus, praticar a caridade com toda a dificuldade que aquele corpo se lhe impõe nesse instante. Ele pediu, porque ele quer sobrepujar-se a si mesmo, demonstrar para si mesmo e para o Criador que ele está assimilando as lições do Evangelho do Cristo. E que, não obstante, diante de grave dificuldade, de penoso impedimento, de situação constrangedora, ele se empenha em ostentar na própria face um sorriso que não é uma gargalhada, mas que também não é um esgar irônico, é um sorriso manso e pacífico, de aceitação, de entendimento, de resignação, porque ele pediu aquela prova, está vencendo aquela prova, está superando aquela prova sem se revoltar contra Deus, servindo de exemplo para todos nós, para que quando ele passe com a sua dificuldade física, nós possamos olhá-lo e dizer: você viu, Fábio? Ele olha, ele tão alegre, coitado, naquela situação. Coitado de mim, não dele. Ele está se superando, está arrancando para as alturas, enquanto que nós estamos ainda presos às nossas tolas vaidades e os nossos desejos materiais. Olhando para aquela criatura que sorri no momento em que nós, se estivéssemos no lugar dele, talvez estivéssemos derramando lágrimas de revolta, ele passa por nós e diz: bom dia, como vai? E vai se arrastando, porque o corpo não lhes responde aos comandos da mente, como é o nosso caso, pela graça de Deus. Ele enfrenta penosas dificuldades para se locomover, dores e aflições que pontuam a sua organização fisiológica, mas ele se esforça, ele se empenha em sorrir. E quando lhe pergunto: como é que você está? Graças a Deus, tudo bem, vamos caminhando, cada dia como um dia. E vai em frente. E alguém comenta: meu Deus, é um santo com tudo isso, e ainda sorri, e ainda tem palavras. Meu Deus, que vergonha que eu tenho. Eu estava reclamando aqui, eu que tenho as pernas, os braços, tenho trabalho, tenho família, tenho veículo próprio, tenho saúde, eu estava reclamando aqui, revoltado, falando de depressão, de tristeza. Ele que tem motivos para tanto, renega tudo isso. E sorri. E nos olha com bondade. E transparece na sua face a esperança de um dia melhor. E quando lhe perguntado: e aí, como é que vão as coisas? Ele responde: cada dia melhor do que o outro. O melhor está por acontecer. O Espírito Emmanuel nos aplicou com muita sabedoria este puxão de orelha. Nem todos aqueles que estão sofrendo provas difíceis, sejam deficiências físicas ou intelectuais,
sejam outras dificuldades, dificuldades afetivas, infertilidade, impotência, desejos que não são atendidos, desajustes no comportamento, decepções semeadas ao longo do relacionamento afetivo e familiar, dificuldades financeiras, dificuldades no trato doméstico, todos aqueles que sofrem tais pontuações necessariamente não estão recebendo o eco do mal que cometeram, mas podem, sim, estar submetendo-se a uma prova valorosa que, se superada com resignação, lhes dará ao Espírito Eterno um alcance inimaginado por nós. Pois aquele que sofre com resignação aquilo que não está ao seu alcance mudar, ele se submete à divina providência, à vontade do Senhor, ao reajuste necessário para que nós possamos, doravante, sim, nos encontrarmos com a verdadeira felicidade, que é a paz da consciência tranquila. E isso só vamos alcançar como o Espírito Emmanuel coloca muito bem como título deste capítulo: reencarnação. Reencarnação, bênção do Senhor, para que nós possamos nos aperfeiçoar moralmente, quitar as nossas dívidas, mas também nos habilitarmos-nos em créditos espirituais, praticando o bem que estiver ao nosso alcance, nos submetendo naquelas situações que absolutamente não temos como alterar, como mudar. E assim, caminhando, nós vamos na direção de um mundo melhor que será construído na medida em que nós nos melhorarmos a cada dia. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O único mal que me faz mal é o mal que eu fizer para outra pessoa, porque o mal que eu fizer para outra pessoa me tornará um homem mau e, portanto, vulnerável a todos os males que existem na terra. Com Jesus Cristo em meu coração, diante da dor, da depressão, da tristeza, da revolta, do desemprego, da pandemia, eu me perguntarei: mas o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? A voz da consciência, que é a presença de Deus gravada em nossa alma, a presença das leis divinas e naturais gravadas em nossa alma, irá nos responder. Basta apenas e tão somente, nesse instante, dar ouvidos a esta voz que deseja nos conduzir no caminho reto que leva à verdadeira felicidade, que é a paz da consciência tranquila. O nosso agradecimento aos companheiros do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo do Jardim São Paulo, zona norte da cidade de São Paulo, por esta oportuna participação na leitura e comentários do livro Religião dos Espíritos, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, publicação da Federação Espírita Brasileira. Até o próximo capítulo, se Deus assim o permitir. E muito obrigado.